Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos nessa terça-feira, não é? Dia 14 de abril, iniciando mais uma live, um estudo bíblico no seu lar. Nós estamos felizes de poder contar com você e neste dia nós vamos estudar sobre o momento devocional diário. Espero que você tenha recebido aí já no seu WhatsApp o texto de orientação do estudo de hoje. Nós estamos felizes por contar com a sua participação. Nós vamos iniciar o nosso estudo com uma palavra de oração. Em seguida, eu vou apenas citar o nome de algumas pessoas que estão conosco, e aí nós vamos diretamente ao estudo da palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, pegue o seu material de estudo, não sei se você imprimiu ou se está no celular. Nós vamos aproveitar esse tempo para buscarmos juntos a presença do Senhor. Oremos a Deus neste momento. Querido Pai, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos pela alegria de estarmos juntos através desta live, chegando a distintas famílias e distintos lares que estão ouvindo a tua palavra e que irão estudar a tua palavra neste dia. Pedimos a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que possamos juntos, Pai, crescer no temor, no conhecimento do Senhor, e tudo aquilo que a gente vier a fazer aqui possa resultar em glória ao teu nome e também, Senhor, em fortalecimento da nossa fé no Senhor. Abençoa a nossa vida no precioso nome de Jesus. Amém. Deixe-me ver aqui. Eu tenho aqui a nossa irmã Ana Lúcia, está mandando aqui sua mensagem. Boa noite, pastor. Boa noite, irmã Lucinha. Deus abençoe. Grande abraço. Nossa irmã Iane Carla, mandando aqui sua figurinha. Risolene Gomes, boa noite. Boa noite, irmã. Irmã Iane também. Saúde a todos com uma boa noite. Pastor Josemar, Igreja Comunitária de Guadalajara. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria, né? A irmã Heloísa Tavares também está conosco. XPTO Games, deve ser uma casa de informática, alguma coisa assim. A irmã Lucinha está falando, está dizendo que não está pegando, deve ser alguma questão da internet. Para mim está tudo tranquilo aqui. Se alguém estiver com alguma dificuldade, por favor, nos deixe saber, mas a minha conexão está me parecendo tranquila. Irmã Miscelana Fabiana também nos saúda com uma boa noite. Irmão Amauri Moisés, lá em Limoeiro. Boa noite, pastor Agostinho. Boa noite, Amauri. Grande abraço, meu querido irmão. O irmão Wesley, no aguardo da transmissão, já começamos aqui. Também aqui, gráfica e sublimação. Boa noite, pastor. Acredito que é irmão George, lá em Tracunhaém, né? Diógenes, perdão, em Tracunhaém. A irmã Lúcia agora conseguiu se conectar. SCCP. Boa noite, pastor. Deus abençoe você. Irmão Wesley, estamos juntos, atento ao estudo. Vamos nessa, sim. Irmão César Ribeiro conosco também. Boa noite, pastor. Boa noite, meu irmão. Irmã Andréa Rodrigues. Boa noite, pastor. Deus abençoe, minha irmã. Irmão Amauri Moisés está informando lá em Limoeiro. Conexão perfeita. Muito obrigado, meu irmão. Queridos, nós vamos hoje estudar um tema que é muito interessante. Semana passada, só para recapitular, nós falamos sobre a vida disciplinada do cristão. Eu não sei como é que foi sua vida de semana passada para cá, mas eu espero que as lições que você ouviu, os tópicos que foram destacados, tenha realmente frutificado em sua vida. Nós aprendemos que não existe santidade instantânea e, portanto, se nós queremos viver uma vida de santidade, precisamos ser disciplinados e praticar disciplinas espirituais, nutrir a nossa vida com estas disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da Bíblia, momento devocional com Deus e uma série de outras disciplinas que vão nos fortalecer espiritualmente. E aí nós apresentamos o composto, a receita para uma vida de santidade, de santificação, que é a palavra de Deus, as escrituras, a verdade revelada, também
o treinamento, que é a obediência disciplinada, e, por fim, o Espírito Santo, que é o poder que nós precisamos para corrigir os nossos maus hábitos. Lembrando que os hábitos não são, por si só, algo ruim. Eles podem funcionar para o nosso bem. Na verdade, é algo que deveria funcionar para o nosso bem. Se nós temos maus hábitos, precisamos trocá-los por bons hábitos. E um dos obstáculos para que a gente desfrute de bons hábitos são os sentimentos. Então, as pessoas pensam que muitas vezes sentir correto é produzir ações corretas, e isso não necessariamente funciona nessa ordem. Às vezes, precisamos fazer a coisa certa para sentir a coisa certa. Mas hoje à noite, o nosso tema é um pouco diferente e, ao mesmo tempo, está conectado ao que falamos semana passada. Porque se nós queremos ter uma vida disciplinada, e essa disciplina implica algumas áreas e algumas práticas, a primeira delas que nós queremos destacar hoje é o seu momento devocional diário. Algumas pessoas chamam de hora silenciosa. Na nossa igreja, Igreja Comunitária do Carpina, a gente costuma chamar de hora silenciosa, né? É aquele momento durante o dia que você para meditar na palavra de Deus, extrair lições para a sua vida, avaliar como é que está a sua vida diante do Senhor, como o Tiago menciona na sua epístola, não é? Olhar no espelho da palavra e fazer mudanças de imediato, enquanto você percebe que precisa ser feito alguma mudança. Quero destacar aqui, irmãos, abrir um parêntese, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, logo ao terminar aqui essa parte do estudo, a gente vai ler aqui as mensagens que vocês estão enviando. Se tiverem perguntas, se quiserem fazer um comentário, fiquem à vontade e a gente vai, na medida do possível, tentar ler e tornar pública de forma audível a mensagem de cada um. Eu sei que vocês estão tendo acesso aí, isso é muito bom, mas nós vamos voltar aqui ao nosso texto. A pergunta é: por que eu devo fazer aquele momento da hora silenciosa, ou da minha devocional, no decorrer do meu dia? Há algumas razões, e você tem aí no seu texto algumas razões para que você faça a sua hora silenciosa. A primeira delas está destacada no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1 e no versículo 35. Você tem aí no seu texto o versículo mencionado, e eu vou ler aqui para você, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então, a primeira razão pela qual nós devemos fazer a nossa hora silenciosa, o nosso momento devocional, é porque Jesus deu o exemplo da importância de ter um tempo a sós com Deus. Ora, Jesus, como Filho de Deus, ele não precisava, teoricamente falando, de ter esse momento de hora silenciosa, até porque ele é Deus. Entretanto, em sua obra redentora, ao se encarnar, Jesus, ele vive a realidade da vida humana e pratica essas disciplinas, dando exemplo a todos nós para que a gente faça da mesma forma. E eu lembro agora do texto do Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Queridos irmãos e irmãs, se durante o meu dia eu não paro para ouvir a Deus, para aprender de Deus, para direcionar minha vida por aquilo que Deus está me falando, eu posso tomar decisões precipitadas, posso errar feio e posso, de alguma maneira, tentar assumir o lugar que não é meu, mas de Deus, o controle da minha vida. Então, veja bem, nós precisamos desse tempo a sós com Deus, porque, primeiro, Jesus deu o exemplo da importância desse tempo a sós. Que você grave isso aí no seu texto, conforme você recebeu aí para registrar, tá certo? A segunda razão, tome nota aí, é para descobrir a vontade de Deus
e receber poder para lidar com as tentações diárias. Há uma série de textos aí, Romanos 8, 27, Romanos 12, 2, Atos 1, 8, Efésios 3, 16 a 19, são textos que vão corroborar com essa ideia. Mas eu queria destacar Romanos 12, versículo 2. Porque no capítulo 12 de Romanos, Paulo dá início, a partir do capítulo 12, a uma seção que os estudiosos chamam de seção ética da carta. Isso é, Paulo vai tratar de questões comportamentais, de atitude, que como cristão devemos ter. No capítulo 12, ele vai nos recomendar, depois de mencionar no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz, e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí, para fechar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, nós estamos indo até o versículo 3. Eu acho que você pode grifar isso aí e marcar, estenda do versículo 1 até o versículo 3. De que vontade de Deus Paulo está falando aqui? Algumas pessoas entendem vontade de Deus como uma ordem diretiva de Deus sobre o que ele deve fazer no dia de hoje, por exemplo, ou com quem ele vai casar, o nome da pessoa, ou que marca de carro ele vai comprar. Mas Paulo não está falando desse tipo de vontade aqui, ele está falando da vontade moral de Deus. E essa vontade moral de Deus, ela foi revelada nas Escrituras. Qual é a prova disso? Lê o restante do texto de Romanos que você vai perceber. Paulo está orientando a que os crentes respeitem as autoridades. Paulo está orientando que se o seu inimigo tiver fome, você deve dar de comer, se tiver sede, deve dar de beber, porque fazendo isso você vai amontoar brasas vivas sobre sua cabeça. Então isso se refere à vontade moral de Deus. A vontade, o que Deus quer que eu faça em qualquer época, em qualquer circunstância, para me alinhar à vontade dele e para que eu viva uma vida de santificação. Lembrando, estou falando de santificação aqui como um processo que me torna mais parecido com Jesus. Segunda razão, então, é essa. Descobrir a vontade de Deus e receber poder para lidar com as tentações diárias. Terceira razão pela qual eu preciso fazer o meu momento devocional diário é para receber do meu Criador encorajamento e vida. Irmãos, nesses dias tão difíceis, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da força que ele nos provê para que a gente possa caminhar e nos alimentar da palavra e nos fortalecer com a palavra de Deus. João disse no capítulo 6, versículo 63, somente o Espírito Santo, dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. O sentido de produzir vida em nós. Eu preciso de viver intensamente a vida espiritual que Deus me prometeu, a nova vida em Cristo. Jesus me prometeu uma vida em abundância, com abundância. E eu só vou poder viver essa vida se eu poder me dedicar a buscar ao Senhor e em toda a inteireza dessa experiência com Deus, eu poder desfrutar dela. Então, já dissemos, pelo exemplo de Jesus, para descobrir a vontade de Deus, para receber vida e encorajamento. Número 4, pela alegria de conhecer melhor o nosso Salvador. Que coisa gloriosa! Eu destaco aqui o texto de Pedro, porque não dá para a gente ler todos os textos que estão disponíveis aqui na nossa apostila, mas eu quero destacar esse texto de Pedro, que é tremendo e fala ao nosso coração. Capítulo 1, versículo 8 ao versículo 9. Diz assim o texto: embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, uma alegria que você não pode expressar, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. À medida em que eu experimento a Cristo, que eu conheço, eu vou desfrutando e ampliando o gozo da minha salvação no Senhor Jesus.
É nesse encontro diário com Deus. É no meu momento a sós com Deus. É no dia a dia em que no segredo do meu quarto, ou do meu terraço, ou do meu escritório, que eu vou buscar a presença de Deus e eu vou dizer: sim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Sim, Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Sim, Senhor, eu quero conhecer mais de ti. Enche-me, esvazia-me de mim mesmo e enche-me do teu Espírito Santo. Queria fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você não tem tido uma experiência dessa com Deus? Quanto tempo faz que você não se trancou mais no seu quarto? Em pleno isolamento social. Parece que muitos de nós estamos isolados de uma vida de comunhão intensa com Deus. Bom, vamos avançar um pouco. A pergunta então é: quando eu devo fazer esse momento de hora silenciosa? Em que momento do meu dia? Você, como discípulo de Jesus, é quem escolhe. Algumas pessoas acham melhor pela manhã, outras preferem à tarde, outras preferem à noite. Eu digo sempre o seguinte: o melhor horário é aquele em que eu estou mais disponível, mais vulnerável para ouvir a voz do Espírito de Deus, onde eu consiga me isolar dos ruídos do dia a dia. Confesso que, geralmente, pelas manhãs, quando todos em casa ainda estão dormindo, desfrutado isso viajando dentro do avião, todo mundo dormindo, assistindo filme, eu fazendo a minha devocional, tendo a oportunidade de ouvir Deus falar comigo. Tenho tido a experiência de fazer minha devocional em distintos horários e tenho desfrutado da presença de Deus. Então você escolhe quando você vai fazer, se de manhã, de tarde ou de noite. E aí eu acho que já entrei no outro aspecto, onde vou fazer, onde devo fazer a minha hora silenciosa. Isso também é uma escolha sua. Apenas você deve buscar um local tranquilo e um local privado onde você possa estar sozinho com Deus. Lembra o que Jesus falou? Tu, quando orares, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, entra no teu quarto e ora, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai que está em segredo, que está em secreto, te recompensará. Eu aproveito para recomendar a vocês a leitura de um livro do pastor Chuck Swindoll, Intimidade com o Todo-Poderoso. Até alguns dias atrás esse livro estava esgotado na internet e você nas livrarias e você conseguia adquiri-lo baixando pela internet. Ele trata de 4 disciplinas e atitudes que você pode tomar para desfrutar de uma vida de maior intimidade com Deus. Vale a pena ler, não vou estragar o prazer da leitura, adquira o livro e tente se exercitar na vida de piedade, tá certo? Então, onde você escolhe. E quando também é o melhor tempo, onde você está mais disponível para ouvir a voz de Deus. Uma outra questão é: quanto tempo deve durar o meu momento de hora silenciosa? Olha, gente, você vai ter aí, no mínimo, 10 minutos. 15 minutos seria uma boa quantidade de hora. Mas 30 minutos talvez seria o máximo para esse momento de devocional, para você se focar na palavra, no estudo, talvez mais de 30. Se você é uma pessoa que consegue manter sua concentração por mais tempo, eu não limitaria o tempo a 10, a 30, 45, uma hora. Eu posso passar um tempo maior de hora silenciosa. Mas a gente está colocando aqui uma média entre 10, 30 minutos, 15 é um meio termo aqui que ajuda muito você, principalmente quem está começando agora. Mas eu não gosto de estabelecer limite de tempo. Isso é apenas para a gente ter uma referência, tá certo? E a gente poder avançar devagarzinho, crescendo, ampliando
recebendo de Deus o que a gente precisa para poder fazer, para poder conhecer a sua vontade num tempo específico, ok? Bem, o que é que você faz na sua hora silenciosa? Como é que você vai aproveitar esses 10, 15, 30 minutos que você vai tomar no seu dia, separar e dedicar para estudar a palavra de Deus? Primeiro, você tem que pensar, o que é que eu vou fazer aqui? Em primeiro lugar, você vai ler as Escrituras, você vai ler a Bíblia. A sugestão é de ler um capítulo inteiro. Talvez começar pelo Evangelho de João, que é um evangelho com uma linguagem bem acessível. Eu diria que também o Evangelho de Marcos, mas João, ele busca tratar de uma forma muito simples sobre a pessoa de Jesus. Interessante que tanto o Evangelho quanto as epístolas de João, que foram escritas pelo mesmo autor, ela é de uma linguagem bem acessível. Então, você vai pegar um texto da Bíblia e, naquele momento, você vai ler um capítulo das Escrituras. No Salmos, capítulo de Provérbios, capítulo de João. Estamos apenas dando como sugestão alguns livros, mas a Bíblia ela é rica de passagens que podem trazer para você conhecimentos profundos acerca de Deus. Ela é a palavra de Deus. Mas para aquele que está começando, a gente recomenda que comece com os evangelhos, tá certo? Para facilitar. Em segundo lugar, você vai fazer aplicações das escrituras para a sua vida. O que é isso? Você vai tomar nota de decisões que você precisa tomar a partir daquilo que Deus está te falando nos textos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E em terceiro lugar, você vai orar, falar com Jesus, aquele que é o seu melhor amigo, porque ele é mesmo seu melhor amigo. Você vai dizer: sim, Senhor, aqui está a tua palavra, eu preciso aprender do Senhor o que o Senhor quer que eu faça a partir daquilo que eu estou lendo. Abra o meu coração, Senhor. Abra os olhos do meu entendimento para que eu possa ouvir a tua voz falando comigo. Agora aqui há 3 sugestões para você aproveitar e ter maior variedade na sua comunhão diária com Cristo. A primeira sugestão é a seguinte: use um texto de devocional publicado, uma hora silenciosa publicada. A Palavra da Vida tem, nós usamos por um tempo na igreja, mas hoje você tem um recurso muito acessível a você. Aqueles que são membros da nossa igreja e que estão inscritos no mural do WhatsApp recebem diariamente uma devocional que é um guia de hora silenciosa, para que você possa parar, ler as escrituras, orar e, diante de Deus, tomar decisões a partir daquilo que você está lendo. Nós esperamos que você esteja usando esse material. Inclusive, estamos já estudando a possibilidade de tê-lo não somente em forma escrita, mas também através de mensagem. Para aqueles que não sabem ler ou que têm dificuldade na leitura, o mesmo texto escrito sendo gravado através de uma mensagem de voz para que você tenha acesso. Esse é o nosso manual hoje de hora silenciosa, que você pode aproveitar. Você pode aproveitar na sua devocional a leitura do capítulo de um livro e aí meditar nas escrituras dentro daquilo que o texto do livro está trazendo. Agora, nunca abra mão das escrituras, porque nós temos muita gente que tem lido livros sobre as escrituras e tem abandonado a leitura e o estudo próprio das escrituras. Então, você não deve fazer isso. O livro só deve servir de apoio. Então, eu estou lendo sobre perdão. Eu vou logo em seguida ler o capítulo de um livro que trata sobre perdão. O livro Perdão Incondicional, por exemplo. Então, é só uma sugestão para você poder aproveitar melhor esse tempo. Leia a letra de hinos do cantor cristão, dos salmos e hinos, da harpa cristã, e medite na letra desses hinos. Hinos que foram escritos e selecionados para o louvor de Deus através do seu povo. Você pode aproveitar. Eu já fui
fortalecido através da reflexão de um hino. Eu gosto, às vezes, de ligar a TV, na Smart TV, colocar um hino antes da devocional, e aí relaxo a minha mente, me desconecto das coisas do dia a dia, e aí começo a minha leitura bíblica, primeiro com oração, depois a leitura e fazendo a aplicação. Faça um diário de oração. Como é um diário de oração? Você vai pegar um caderninho e você vai anotar ali o pedido que você fez no dia 14 de abril de 2020, por exemplo. Você vai, ao receber a resposta, você vai anotar naquele caderno de oração a sua resposta, quando Deus respondeu você. Isso nos ajuda a fortalecer nossa fé, a caminhar firme nos propósitos de Deus para a nossa vida. Qual é o obstáculo maior para a gente fazer a nossa hora silenciosa? E aí, você em casa, qual é o seu maior obstáculo para fazer a hora silenciosa? Antes de continuar o estudo, eu vou dar uma paradinha aqui, somente para ler aqui algumas mensagens que chegaram. Pastor Josemar confirmando que a conexão está ótima. SCCP Alanzin, deve ser de alguma instituição, Lan House, alguma coisa. Peço oração para toda a minha família. Se você pudesse identificar, eu agradeço, meu irmão. A gente cita aqui seu nome ou minha irmã. A irmã é Divânia Santos, boa noite, pastor, que Deus abençoe. De irmã Cosma, da nossa igreja aqui em Carpina. Muito bom, minha irmã. Está com você aqui conectado. Deus abençoe. Grande abraço a todos os irmãos da nossa igreja, quer seja aqui em Carpina, quer seja em Guadalajara, Tracunhaém e Timbaúba. Ayrton Diogo, presbítero da nossa igreja lá em Guadalajara, presbítero da igreja de Carpina, que serve em Guadalajara. Boa noite, pastor. Boa noite, meu irmão. O irmão Amaury Moisés. Os 3 pilares da devocional: leitura, escrituras, livros e outros, aplicação da escritura e oração. É isso aí, meu irmão. Muito bem. Nosso irmão Luiz Felipe também conosco. Deus abençoe. Boa noite. Pastor Josemar está dizendo aqui, eu particularmente faço da seguinte forma: após a oração, uso um texto devocional, leio pelo menos 50 versículos da Bíblia, oro mais uma vez e leio pelo menos 10 páginas de um livro cristão. Eu imagino que isso dá mais de meia hora, mas o que eu disse, vai depender muito do seu poder de concentração. Eu gosto muito dessa forma como o pastor Josemar se programa e faz a sua estratégia de hora silenciosa. Irmãos, a gente vai aprendendo com Deus como fazer melhor e sair dessa experiência muito mais fortalecido. Eu garanto a você, se você começar o dia com Deus, seu dia não será o mesmo. Falo por experiência própria. Bom, meu maior obstáculo. Qual é o seu maior obstáculo? Meu maior obstáculo talvez sejam as distrações. Às vezes a gente precisa desligar o celular, colocar no modo avião. Eu tenho feito isso algumas vezes, coloco no modo avião, então o celular não toca. Até porque às vezes eu preciso do celular para fazer a devocional ou para acompanhar a devocional da igreja, eu digo, né? Ou para escutar uma música no momento devocional, ou para ler a letra de um hino. Hoje o smartphone ele tem uma série de funções, né? Mas eu não li aqui ainda você dizendo qual é a sua maior dificuldade. Se você tem aí, quer compartilhar conosco, vai ser bom para nos ajudar a conhecer quão diverso é o nosso mundo de dificuldades, né? Mas eu queria agora gastar um tempo com vocês falando um pouquinho sobre como aplicar as escrituras à nossa vida. Eu acho que esse é um ponto chave para a nossa aula de hoje. Preste bem atenção. Eu queria estimular você a ter um diário, que pode ser também o seu diário de oração. Eu tenho esse caderno aqui. Há anos eu uso um caderno, uma agenda, além da minha agenda de compromissos diários. Essa é a minha agenda, mas esse é o meu caderno devocional. Nesses cadernos eu anoto
a minha experiência com Deus, o que eu aprendo do Senhor, o que Deus fala comigo na minha hora silenciosa, no meu devocional. E como é que a gente faz isso? A gente deve, durante cada dia, anotar ali a data, dia de hoje, escrever 2 ou 3 frases de aplicação da palavra de Deus, daquilo que a gente está aprendendo de Deus, o que Deus está falando, ou mesmo uma expressão de louvor. Então, enquanto você lê a passagem, você deve se perguntar: como isto se aplica à minha vida? O que é que isso, como é que eu vou aplicar esse texto à minha vida? O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como é que esse texto se aplica a você em sua experiência presente? Eu preciso conhecer o que as Escrituras está falando, para não ter uma interpretação errada do texto, não é? Mas, a título de exemplo, quando eu leio o Salmo 23, o que ele está me dizendo é que, ainda que eu venha ter falta de alguma coisa, eu não vou sentir falta de nada, porque Deus é suficiente na minha vida. E o que eu preciso para viver, Ele tem provido para mim. Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me dá descanso, Ele me protege, Ele me guia. Isso eu tenho que tomar nota. Às vezes, no momento de reflexão, lá na frente, eu vou voltar ao meu diário, naquele dia 14 de abril, eu vou ler o que foi que Deus falou comigo, eu vou lembrar da experiência que eu estava vivendo, isso vai fortalecer minha fé. Quantas e quantas vezes no Salmo, Deus relembra o seu povo a história do Êxodo. Isso para quê? Para fortalecer a fé do seu povo. Então você deve se perguntar também, como é que eu posso aprender deste exemplo das Escrituras? Você está lendo o livro de Jó, por exemplo. Como é que eu posso aprender de Jó? O que eu tenho para extrair para a minha vida? Como é que eu me comparo a isso que eu estou lendo? De repente eu estou lendo uma coisa e minha vida está em outra direção. A palavra de Deus diz que eu devo amar o meu inimigo, mas eu estou nutrindo ódio contra o meu irmão. E a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão, ele está em trevas. Ora, se eu não posso, se eu tenho que amar o meu inimigo, imagina o meu irmão. E se eu estiver odiando o meu irmão, por alguma razão, qualquer que seja, eu não estou alinhado com as Escrituras. Então, durante a sua leitura, você deve orar a Deus, pedindo que Ele aplique a sua palavra à sua vida, pedindo, Senhor, me ajude para que eu aprenda uma lição dessa passagem. Tem algo aí na sua folhinha de estudo, né? Na página 2 do seu texto de treinamento de discipulado. Você, durante a leitura, vai orar: Senhor, ajuda-me a tirar lições desta passagem. Pai, eu sei que minha vida não está se comparando bem com isso. Transforma-me, Senhor. Senhor, quero que isto seja real em minha vida. Anote. Depois volte a ver o que você anotou. Fortaleça sua fé. Agora, um detalhe. Ao escrever sua aplicação, em primeiro lugar, escreva na primeira pessoa. Isso é uma coisa interessante porque boa parte das devocionais escritas que eu vejo das pessoas, elas sempre usam de forma genérica. Então você tem que usar eu e meu. Você precisa ser pessoal. Então as pessoas dizem assim: Deus espera que a gente ame os nossos inimigos. Não. Você tem que escrever: Deus quer que eu ame o meu inimigo. É para você que Deus está falando. É você que está conversando com Deus na hora silenciosa. Para variar, de vez em quando, escreva a frase na forma de uma oração. Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu ame os meus inimigos, ou o meu inimigo, nessa situação específica. Me ajude a amá-lo. Eu não estou conseguindo, mas eu confio que o Senhor vai operar um milagre na minha vida. Escreva em forma de oração. Faça resumos.
para que o Espírito Santo traga à sua mente, durante o decorrer do dia, daquilo que você ouviu, daquilo que você aprendeu. Não quer dizer que o Espírito Santo não lembre você com textos longos, mas que facilita a sua memória. É você que precisa, não o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você resumiu e com isso você vai resgatar com mais facilidade. Bem, vamos dar aqui alguns exemplos bíblicos de como fazer a nossa aplicação por escrito na nossa devocional. Então, você está fazendo a sua devocional e você lê o livro do Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Ora, quem tem a sua Bíblia aí disponível, sabe que o texto está exatamente falando do momento em que Deus protegeu Moisés, quando criança, na oportunidade em que Faraó manda matar as crianças, né? E aí, você vai ler esse texto e você vai escrever lá, por exemplo, porque você viu aqui que Deus protegeu Moisés, que Deus guardou Moisés, livrou Moisés da morte. Você vai escrever aí, eu confio que o Senhor está protegendo meus entes queridos. É um exemplo só. Ou você vai ler o capítulo 2, versículo 15, versículo 12 a 25, quando Moisés fugiu para Midian, depois de ter ocultado o corpo do egípcio que ele matou e do seu crime ter sido descoberto. Ele fugiu. E aí você vai se identificar com essa passagem de quantas vezes você encobriu o seu pecado, escondeu o seu pecado. E aí você vai anotar lá no seu caderno. Quantas vezes tentei ocultar o meu pecado? Vou procurar viver uma vida transparente, sabendo que não posso esconder meu pecado de Deus. É só um exemplo. Ou você está lendo lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 18. Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreve a sua epístola, uma epístola extremamente prática. E ele vai falar da fé, da perseverança, da importância de suportar com paciência a provação, a tentação. E aí você vai colocar lá, baseado no versículo 2 a 5. Senhor, hoje eu me alegrei, hoje eu me alegrarei quando for provado e procurarei aprender a lição que estás querendo me ensinar. Ou no versículo 8, você vai colocar, Senhor, eu procurarei ser mais estável, concentrando todas as minhas energias em sua vontade e propósito na minha vida. São exemplos. Ou você ainda continua lendo Tiago, capítulo 1, e a sua devocional hoje é do verso 19 ao 27, que fala da importância de ser praticante da palavra e não somente ouvinte. E aí você coloca, baseado no verso 19, eu procurarei pensar antes de falar e ser mais sensível para ouvir. Ou eu pedirei a Deus que me dê vitória em controlar meu temperamento ou controlar minha ira. Versículo 20, 19 e 20. Ou você vai colocar, ou ler a palavra de Deus, eu buscarei me ver como Deus me vê. Versículos 23 a 25. Ou você vai concentrar no versículo 27, que fala qual é a religião verdadeira. Não é? O Tiago vai dizer, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E aí você vai colocar, hoje, colocarei minha fé em prática, visitarei uma viúva, ou um orfanato, ou um lar de idosos, etc. Ou vou orar por alguém que está doente. De forma prática, gente. É isso que é fazer a sua hora silenciosa. Bem, aí estão as dicas para você aproveitar e crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Deixa eu compartilhar com você uma experiência pessoal. Durante muito tempo, eu já servia ao Senhor. Eu me converti aos 10 anos de idade. Mas quando tinha já cerca de 22 anos de idade, eu ainda não tinha aprendido como ouvir a voz de Deus,
no silêncio do meu quarto, aplicando as Escrituras à minha vida. Por incrível que pareça. E quando eu cheguei na igreja, eu já era seminarista, e eu fui ensinar a classe de discipulado, e fui ensinar exatamente esta lição. Deus começou a trabalhar na minha vida e me fazer perceber que eu poderia avançar ainda mais na minha experiência de conhecê-lo, tentando meditar com profundidade na palavra de Deus. Eu lia a Bíblia, eu estudava a Bíblia, eu tomava nota de algumas coisas, mas eu nunca pensava na possibilidade de que Deus estava falando comigo diretamente ao ler um texto, de forma real. Eu diria, de forma pessoal. E foi aí que eu comecei a me entregar, a baixar, digamos, as armas da intelectualidade vazia, se é que eu posso dizer assim. E comecei a ler a Bíblia dizendo, sim, é Deus falando comigo. Eu preciso mudar nessas e nessas e nessas áreas da minha vida. Irmãos, de lá para cá, a minha vida mudou consideravelmente. A minha experiência com Deus mudou consideravelmente. Hoje eu consigo desfrutar da presença de Deus na minha hora silenciosa. E eu queria estimular você a fazer isso. Já houve momentos muito difíceis na minha vida, em que o Senhor falou comigo na hora silenciosa, me deu direcionamento através da sua palavra. Já estava escrito. Eu só precisava parar e aplicar aquilo à minha vida. Porque a Bíblia não é um só livro, apenas um livro. Ela é a palavra de Deus sobre tudo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Que você, a partir de hoje, faça da hora silenciosa, do seu momento devocional, uma prática. Assim como você precisa se alimentar no café da manhã, no almoço e no jantar. Que o Espírito Santo coloque no seu coração a necessidade de você se alimentar da palavra de Deus por dia. Se isso não acontecer, alguma coisa está errada. Se eu não tenho sede de Deus como eu tenho sede de água, se eu não tenho fome de Deus como eu tenho fome para me alimentar no decorrer do dia, alguma coisa está errada. Se eu digo que Deus é prioridade na minha vida, que Ele é importante para mim, mas eu não tenho prazer de estar na Sua presença e de ouvir a Sua voz, quer seja por 15 minutos do meu dia, 10 minutos, Deus de fato não é prioridade para a minha vida. Então que Deus possa mudar a sua vida, mudar o seu coração, assim como mudou o meu, você que precisa. E que a gente possa crescer na experiência de encontrar no local do silêncio com o Senhor a cada dia. Bem, meus irmãos, é essa a lição que temos para hoje. Espero que você tenha aproveitado e que Deus use esse momento para falar ao seu coração. Vamos ler apenas algumas mensagens que foram enviadas e aí nós vamos encerrar com a oração. Mais algumas mensagens, não é? Pastor Josemar diz aqui, minha maior dificuldade talvez seja disciplina, ou seja, está relacionado com a aula anterior. É verdade, eu compartilho da mesma ideia. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu preciso saber que o tempo que eu reservei para Deus também faz parte desse propósito de Deus para a minha vida quanto ao tempo, né? A propósito, o texto é de Eclesiastes, capítulo 3. O nosso irmão César Ribeiro, minha maior dificuldade algumas vezes é deixar para fazer o devocional depois e acabo não fazendo. Essa é uma coisa interessante, porque algumas pessoas dizem assim, eu não consegui fazer a devocional no decorrer do dia, de noite eu estou cansado, mas como eu estou cansado, não vou fazer, até porque não é para cumprir uma tabela, uma regra. Deixa eu dizer para você o seguinte, se eu não conseguir fazer durante o dia,
mesmo me acabando de sono, eu vou fazer durante a noite. Porque se eu relaxar um dia, eu vou encontrar uma outra desculpa melhor para relaxar no outro, e no outro, e no outro. E eu vou começar a fazer a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 8 dias, a cada 15 dias, e não vou fazer mais. Lembra do exemplo da comida? A analogia que eu fiz com a comida. Assim como eu preciso me alimentar, eu preciso da palavra de Deus. Então, não desista. Nem que seja um versículo, pare e medite antes que o seu dia acabe. Luiz Felipe, a minha maior dificuldade é manter a constância. Vale o que eu falei agora há pouco, Felipe. Por exemplo, fazer sempre pela manhã ou qualquer outro horário, mas que seja o mesmo. Bom, talvez aqui é um pouco diferente do que eu tinha colocado. Nem sempre é possível manter o mesmo horário. Acho que o importante não é aqui. O importante é você fazer no horário em que você, como eu disse a princípio, você esteja mais disponível para ouvir a voz de Deus. Mais vulnerável, eu diria, essa é a melhor palavra. A nossa irmã Andréa Rodrigues, ela diz o seguinte: faço a oração, leio o texto da devocional, leio 5 capítulos da Bíblia e leio 2 capítulos de um livro bíblico para mulheres. Parabéns, minha irmã. Lendo 5 capítulos da Bíblia todos os dias, você vai ler a Bíblia toda em menos de um ano, tá certo? Deus abençoe, continue aí nesse objetivo. Luiz Felipe, porque na maioria das vezes acabo fazendo um dia pela manhã e outra à noite, mas acabo não tendo um horário fixo para isso. Pois é, falamos agora há pouco, acho que esse não é o mais importante, ter um horário fixo. Eu acho que para algumas pessoas isso é até necessário, mas não é a regra, vamos dizer assim. A nossa irmã Yane Carla diz: a minha maior dificuldade são as distrações. Por exemplo, aqui em casa tem 7 pessoas e nessa quarentena ela vive cheia, a casa, né? Vive cheia. Então, tenho dificuldade de achar um lugar que não seja ocupado. Olha, às vezes você vai precisar procurar um cantinho no quintal embaixo da árvore. Às vezes você vai ter que negociar com as pessoas da família. Olha, tudo bem, gente, a gente quer brincar, sorrir, estar juntos, mas nesse momento eu queria que vocês me dessem um pouquinho de privacidade. E deixa eu dizer uma coisa para você, parece até engraçado isso, mas há momentos que até mesmo o banheiro sanitário é o local mais tranquilo dentro da casa. Então, eu conheço história de amigos que, em momento de sufoco, querendo buscar a Deus, não teve outro local, recorreu ao banheiro. Logicamente, não foi para fazer hora silenciosa, mas para buscar a presença de Deus. Eu estou sendo aqui extremado em minha colocação, né? Mas eu só estou mostrando que há outras possibilidades. O isolamento social tem dificultado muito isso, mas há sempre uma possibilidade, há sempre um local em que você vai encontrar o silêncio que você precisa para estar na presença de Deus. Vamos olhar aqui mais alguma. A nossa irmã Andréa Rodrigues, minha dificuldade não é seguir. Perdão, minha dificuldade é não conseguir memorizar vários versículos por dia como eu queria. Boa, irmã. Próxima semana o tema vai ser memorização das escrituras. Então, olha, não falte o estudo da próxima semana, esteja conosco e nós vamos falar sobre esse tema, tá certo? Não vou adiantar nada agora, porque senão corre o risco de vocês não participarem. Memorização das escrituras é o próximo tema, ok? Presbítero Ayrton Diogo, a minha maior dificuldade é deixar para fazer à noite. É verdade. Às vezes a gente chega cansado, né? Mas tá aí, cada um compartilhando, né, da sua dificuldade. Irmã Iane Carla, acabo deixando para fazer no final da noite, por isso muitas vezes faço de forma rápida e acabo não aprofundando o devocional. Esse é o risco. Mas olha, parabéns, que mesmo fazendo tarde da noite, cansada, você faz.
essa batalha, ela é vencida a cada dia, tá certo? Irmã Leonísia Souza, ela diz: a paz do Senhor, pastor. Amém, minha irmã? Peço oração por minha família e pela nação. E sei que Deus, com a sua infinita misericórdia, está cuidando de nós. Sim, Deus está no controle. Vamos orar daqui a pouquinho, assim que a gente terminar de ler as mensagens aqui. A irmã Miscelana Fabiana, ela diz: a minha maior dificuldade é aprofundar e gastar mais tempo, pois muitas vezes e tantas coisas para fazer que acabo fazendo rápido. Aí é uma questão de disciplina e de prioridade, mas Deus pode te dar a orientação e te mostrar o melhor caminho de solucionar isso, minha irmã. Talvez uma forma de a gente ajudar um ao outro é buscar fazer prestação de contas. Amigo de oração, onde a gente faz prestação de conta de como está sendo a nossa hora silenciosa, a nossa devocional. O irmão Amaury Moisés, ele diz aqui: gratidão, palavra de agradecimento. Pastor Josemar, amém. A irmã Fabiana: eu faço sim que acordo para conseguir ter meu primeiro pensamento nele. Isso é muito bom. Às vezes é difícil pela correria, mas peço sabedoria a ele, pois ele deve ser nossa maior prioridade. É verdade, minha irmã. E aqui na Gráfico Sublime, diz: pastor, Deus abençoe infinitamente e agradeço por compartilhar a palavra de Deus para nós com tanto amor. Meu irmão, se eu tivesse de fazer só uma coisa nessa vida, o que eu escolheria fazer seria compartilhar a palavra de Deus, pregar e ensinar as escrituras. É a coisa que eu mais amo fazer nessa vida. Então, para mim, eu estou aqui me deliciando, interagindo com vocês. A irmã Andréia, amém. Queridos, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Você que interagiu, participou conosco aqui. Eu espero que próxima semana nós estejamos juntos, se o Senhor Jesus não voltar, até lá, para a gente falar sobre memorização das Escrituras, que é um ingrediente importante desse momento de devocional. Nós vamos orar pelo nosso país, algumas pessoas aqui que pediram oração por suas famílias, respectivas famílias. Queremos pedir a Deus pelas nossas igrejas, orem pelas finanças das nossas igrejas. Eu tenho dito que este tem sido um momento de você saber quem é quem. Aquelas pessoas que são comprometidas com Deus e com a sua igreja, que não é o prédio. O prédio é apenas um santuário onde a igreja, parte da igreja, se reúne. Essas pessoas que são a igreja do Senhor Jesus, elas estão comprometidas com Deus e com o seu reino, inclusive financeiramente. Pessoas que estão recebendo o seu salário continuam dizimando, mesmo se reunindo apenas em casa. E nós queremos louvar a Deus pela vida dessas pessoas. E queremos pedir a Deus que mantenha o emprego daqueles que estão trabalhando. Que Deus continue protegendo a cada um de nós, a nossa comunidade de fé, ao nosso povo, a nossa nação, contra esse vírus. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor. Querido Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua presença em nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo de compartilhar a tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos que interagiram comigo e muitos daqueles que não puderam interagir, mas que estiveram acompanhando este momento de reflexão, de estudo da tua palavra. Abençoa a nossa igreja, Senhor. A Igreja Comunitária do Carpina, em sua expressão congregacional em Timbaúba, em Guadalajara, aqui na cidade de Carpina, em Tracunhaém. Senhor, abençoa o teu povo. Que possamos crescer no temor do Senhor, que possamos amar a tua palavra, que possamos, ó Deus, priorizar o nosso momento devocional diário e que possamos, ó Deus, encontrar com o Senhor a cada dia, no silêncio do nosso quarto, do nosso local de solitude, para estar diante da tua presença, ouvindo a tua voz falando conosco. Ó Deus, muda a nossa vida e transforma-nos. Oramos por estas pessoas que pediram oração por seus familiares. Pedimos cura, pedimos proteção, pedimos livramento. Oramos, ó Deus, pela prima da irmã Esté, que está hospitalizada em decorrência do Covid-19. Oramos
parente do irmão Ronaldo também, que está hospitalizado, oramos por outras pessoas que estão enfermas, oramos pela nossa nação, oramos por aqueles que estão se tratando desse vírus, oramos pelos médicos, profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais de limpeza pública. Deus protege e guarda aqueles que estão nos comércios trabalhando, protege, cuida da nossa família, Senhor. Nos livra desse vírus, ó Senhor. Mantém-nos cada dia mais apaixonados com um amor profundo pelo Senhor, um amor apaixonado pelo Senhor. E que, ó Deus, possamos aguardar a volta de teu Filho Jesus. Oramos pelos aniversariantes do dia, lembramos hoje do Tiago Kleber, ontem o irmão Antônio, e amanhã teremos o irmão Neto e tantos outros. Ó Deus, abençoa, Pai. Abençoa esses irmãos. Cuida da nossa vida. Abençoa os nossos pastores. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amanhã você terá a live com o pastor Jorge, da Igreja Comunitária de Timbaúba, e na quinta-feira o pastor Josemar, Igreja Comunitária de Guadalajara. Estamos juntos nessa. Que Deus abençoe a cada um.